Errei a cena, pra variar. Boa noite, galera. Não espero muitas pessoas online agora, porque é uma live surpresa, né? E daí eu resolvi do nada que a gente precisa falar sobre Nietzsche. Aproveitei uma folga aí que eu tive hoje do meu marido, gravei as aulas para a academia e para a leitura conjunta de Rumo à Estação Finlândia. E descobri que eu preciso falar com vocês sobre Nietzsche. Então, não só a academia precisa ter esta aula final sobre o Nietzsche, mas vocês também precisam ter alguma contextualização, dada a importância que é este filósofo para o mundo moderno. Então, muitas vezes as pessoas estão se baseando em uma filosofia nietzschiana, não percebem isso, e o mais grave é que a filosofia nietzschiana tem certas consequências que são perigosíssimas, e daí a pessoa vai só até metade do caminho, esquece da conclusão e esquece que alguém vai eventualmente acabar concluindo por esta pessoa, entendeu? Então eu vivo reforçando a necessidade de saber as origens filosóficas das ideias que você defende, porque às vezes você concorda com a parte superficial, mas tem ali um iceberg que está abaixo daquela parte superficial e talvez você não concorde muito bem com as conclusões lógicas deste pensamento. Eu fiz isso bastante no Redcast com o pessoal, eu acho que tem muita gente aí que chegou do Redcast, e lá naquele podcast eu tentei levar os meninos às consequências últimas das ações, principalmente quando eles falaram que iriam derivar a moral da biologia. Então, peraí, vocês estão realmente dispostos a ir até as últimas consequências, como o Marquês de Sade foi e que gerou o sadismo, ou você está aqui selecionando as partes morais biológicas que você julga ser conveniente, completando com outras filosofias? Se sim, qual outra filosofia que você está usando? Aí o Nietzsche acontece a mesma coisa. Então, na nossa discussão de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Nietzsche, a gente vai falar um pouco sobre o livro especificamente, que foi Além do Bem e do Mal, que a gente fez a leitura conjunta na academia, algumas ideias que existem em Além do Bem e do Mal e algumas contextualizações necessárias caso você queira fazer a leitura sozinha desse livro. Tem alguns conceitos que você precisa saber um pouco antes de embarcar em Além do Bem e do Mal. Esse é o diferencial da Academia Bocó, porque ao longo das semanas, ao longo da leitura, a gente tem a possibilidade de fazer essas contextualizações. Então, antes da gente falar propriamente do livro da semana, eu gostaria de conversar um pouco sobre a vida do Nietzsche especificamente, por dois motivos. Primeiro, o próprio Nietzsche acreditava que a sua filosofia está invariavelmente contaminada por aquilo que você é. Então ele adianta algumas descobertas da moral psicológica que dizem que você mais ou menos age por instinto e depois você raciocina sobre aquilo que você já havia decidido muito antes da sua razão entrar em cena. Então tudo o que você faz é raciocinar em cima daquilo que você já tomou uma decisão anteriormente. Então neste sentido, a filosofia ela nada mais é do que uma busca, uma justificação de certos preconceitos que o filósofo já tinha, e daí ele vai lá tentar fazer as baboseiras dele ali, porque pro Nietzsche todo filósofo é um bando de balbuciador de baboseiras, e ele, por esse motivo ele se declara um antifilósofo, mas a gente vai acabar percebendo que o Nietzsche sim tem certas raízes das quais ele também não consegue se desassociar, igual qualquer filósofo. Só para vocês perceberem, o Nietzsche ele morre antes da virada do século. Na verdade, ele morre literalmente em 1900. Mas ele é sempre colocado nas enciclopédias de filosofia, inclusive naquela do Copleston, que é super indicada. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, porque eu tô usando ela muito, 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 muito. Existe essa série aqui do Copleston. Eu nunca consigo falar o nome, né? Dos autores, é impressionante. Deste querido Frederick, vamos chamá-lo pelo primeiro nome. Então, existe essa série aqui de filosofia, que são, salvo engano, 4 volumes, cada um deste tamanho aqui. Mas o que a gente está fazendo? A gente está lendo à medida que a gente lê os autores. Então, o próximo livro que a gente vai ler na academia é A República do Platão. Daí a gente vai usar as digressões aqui sobre Platão.
Quando falou-se sobre o Nietzsche, a gente leu a parte do Nietzsche. E tanto é este livrinho aqui que eu vou mostrar para vocês na tela, quanto o próprio Frederick, quanto a Enciclopédia da Barça, que eu usei bastante, essa daqui, ó. Tanto o Frederick, que eu acabei de mostrar pra vocês, quanto essa enciclopédia aqui do Globo, quanto a própria Barça. E assim, eu tenho o privilégio de ter um pai que comprou Barça, sabe? E esta Barça temática aqui, ela é, de uma certa forma, ainda mais impressionante, porque ela tem, assim, ó, mais organizadinha em forma de uma enciclopédia mais moderna, digamos assim. E eu adoro essa Barça, eu consulto ela sempre. E como que você sabe se um material é bom ou não? Você consulta o que o material tem para falar sobre os enciclopédios, os escolásticos, perdão. Porque os enciclopédias vão sempre exaltar os caras do iluminismo. Mas vai lá nos escolásticos, ver como os escolásticos são tratados. Se eles são tratados como pessoas, aí sim vale a pena. Porque todos estão contaminados, né? Mas aqui tem uma parte sobre o Nietzsche que é sensacional também. E ele também é enquadrado na parte das ideias modernas, ainda que ele tenha morrido ainda que ele tenha morrido literalmente em 1900, tá? Deixa eu achar aqui a página. 114. Bom, além do Nietzsche ter adiantado aquela ideia da moral evolutiva que eu acabei de falar pra vocês, de que a gente raciocina depois de já ter tomado uma decisão instintiva, ele também adianta uma ideia que o Freud depois vai desenvolver, que é a ideia do subconsciente. Neste livrinho aqui, Além do Bem e do Mal, também existem alguns aforismas onde ele fala sobre a ideia do subconsciente, onde ele fala sobre a ideia de que existe muita coisa abaixo da superfície e essas coisas abaixo da superfície ainda não foram exploradas pelos filósofos na concepção dele. Olha, isso aqui é uma mini biografia da vida do Nietzsche, tá? Ele nasceu na Prússia em 1844. Então ele é um homem que nasce mais próximo do século XIX do que da virada do século XX, tá? E ele nasceu numa família religiosa, mas não era qualquer religião. Ele tinha pai, tio e avós que eram ministros luteranos. Então, o luteranismo é um negócio que se impregna na filosofia do Nietzsche, porque a visão de mundo dessas pessoas é uma visão de mundo extremamente trágica. É uma visão de mundo profundamente trágica. Este mundo aqui está contaminado pelo demônio em um nível muito mais profundo do que na filosofia católica, chegando ao ponto de algumas dissidências negarem a possibilidade até mesmo da graça, tá? Então, esta visão de que este aqui é um mundo trágico, de que este é um mundo de sofrimento, de que não existe saída neste mundo, que nós estamos presos a esta matéria, é um negócio que está o tempo inteiro na filosofia do Nietzsche, tá? Só que o seu pai e o seu irmão morrem quando ele era novinho ainda, e ele cresce ao lado da mãe, da avó e de duas tias. Aos 24 anos, ele tornou-se professor na Universidade de Basel. O histórico filosófico do Nietzsche é o mais impecável possível. Ele estudou filosofia clássica até a exaustão. Ele tem críticas sobre a filosofia clássica, ele tem críticas a Platão. Então, ele conhece bastante a história da filosofia e os filósofos na sua integralidade, e é exatamente por este motivo que ele faz a rejeição ao que ele imagina ser uma possível, a mais próxima interpretação de Platão, porque ele acredita que o Platão é um racionalista, que é com Platão que começa a degeneração do Ocidente. Ele detesta o Platão de todas as formas, ele acha que o Platão fez um desserviço ao legado de Sócrates, e é ali que começa a destruição da coisa toda, porque antes de Platão eu tinha o predomínio dos mitos, eu tinha o predomínio das tragédias e tudo mais, e foi aí com Platão que a coisa toda começou a descambar. Em 1870, ele contraiu difteria e disenteria, e depois disso passou a sofrer de problemas de saúde. Alto lá. Rumor has it que ele, na verdade, contraiu sífilis. E como a gente sabe disso? A gente sabe disso por causa das más línguas
E a gente sabe disso também porque a biografia caricata feita pelo Thomas Mann, lá em Doutor Fausto, do Nietzsche, conta a história de um músico, porque o Nietzsche era muito amigo do Wagner, que teria contraído sífilis propositalmente, e esse momento ali de contaminação teria sido o momento inicial que esse músico fez um pacto com o diabo. E existem muitas semelhanças entre a vida deste músico, que se chama Adrian Leverkan, e a vida do próprio Nietzsche, além da sífilis, tá? E daí o Thomas Mann fala abertamente que sim, Nietzsche foi uma inspiração para construir esse personagem. E daí, nos anos seguintes, ele perde ali o seu cargo de professor universitário por causa da doença, fica viajando, e daí aqui tem este acontecimento especial na vida do Nietzsche, que eu sempre gosto de reforçar, porque, na minha opinião, isso aqui é um negócio que faz toda a diferença, que é este acontecimento aqui, ó. Em 1889, ele desmaiou na rua. Peraí, que vocês não estão vendo. Ele desmaiou na rua quando tentava impedir que um cavalo fosse chicoteado e sofreu alguma forma de colapso mental, do qual nunca se recuperou. Ele morreu em 1900, aos 56 anos. Cara, momentos antes do Nietzsche colapsar, provavelmente por causa da sífilis, provavelmente por causa da neurosífilis, ele vê um cavalinho sendo maltratado e daí ele interfere, ele entra na frente, ele abraça esse cavalinho. As fofocas também contam que ele pediu perdão quando ele abraçou esse cavalinho e imediatamente ele teve um colapso mental que o deixou 100% demente, do qual ele nunca se recuperou. É a mesma coisa que acontece na história do Thomas Mann também com Adrian Leverkan. Ele faz uma confissão e logo depois ele entra nesse colapso mental. E daí ele morre em 1900, aos 56 anos. A obra do Nietzsche e a obra do Adrian Leverkan, do Dostoiévski, são muito parecidas. São tão parecidas que o Nietzsche leu Dostoiévski de alguma forma, leu uma tradução para o francês, a gente não sabe se ele chegou a ler completamente toda a obra do Dostoiévski, mas parte da obra do Dostoiévski ele leu com certeza. E lá em Crime e Castigo existe uma cena na qual o personagem principal, que se chama Raskolnikov, sonha com uma cena muito parecida com essa. Ele sonha com uma cena onde o cavalinho era maltratado, e daí ele tenta interferir e o cavalinho acaba... Ele não consegue salvar esse cavalinho e tudo mais. É uma cena horrorosa, uma cena terrível, tá? E daí, finalmente, o Rod acorda e daí percebe que é um pesadelo, mas ele tá inserido num pesadelo muito pior, que é o que ele vai fazer ali com a sua própria vida. O Nietzsche reproduzir essa cena de Crime e Castigo de forma consciente ou inconsciente é uma coisa muito impressionante. Por quê? Todas as personagens do Dostoiévski, que são consideradas personagens-chave, tanto o Raskolnikov, quanto o Homem do Subsolo, e quanto todos os homens do subsolo que aparecem na obra do Dostoiévski, são vistas pelo Nietzsche como modelos ideais a serem seguidos. Enquanto, para o Dostoiévski, essas personagens servem de aviso, do tipo, você não vai fazer isso porque olha as consequências que, se você fizer isso, vão causar para sua própria vida. Então, se você for o Rod Raskolnikov, se você achar que você é superior às outras pessoas, se você acreditar que você é uma pessoa extraordinária, que pode criar a sua própria moral, que pode criar o que é certo e o que é errado com base no que você acredita na sua cabeça, você vai colapsar e você vai entrar em um estágio profundo de demência. É isso que o Dostoiévski está te contando. Porque a saída para este mundo degenerado, para o Dostoiévski, é a transcendência, é Deus. Enquanto a saída para este mundo degenerado, profundamente perdido, para Nietzsche, é a criação do super-homem. É um processo de deificação. Você próprio se torna Deus, porque ele acredita que Deus é uma simples projeção, que Deus já está morto. E daí você prova do fruto da árvore do bem e do mal, e você pode começar a dizer o que é certo e o que é errado. O diagnóstico é muito parecido.
Os dois são filósofos existencialistas que acreditam que a razão não pode compreender o que é o mundo, que a razão não pode compreender o que é Deus. No caso do Dostoiévski, Deus é tão infinito, tão grandioso, que não é através da razão que você compreende Deus. Você compreende Deus através do sorriso de uma camponesa alimentando o próprio filho. Somente assim, através de grandes obras de arte, através de expressões artísticas, através de qualquer outra coisa que não a razão que você pode compreender o que é Deus. Já o Nietzsche também rejeita o logos, também rejeita a razão. É por esse motivo que ele acredita que Platão é a origem de toda degeneração do Ocidente, porque foi Platão que começou com essa ideia aí de filosofia, de que é possível racionalizar sobre as coisas. Só que a saída que ele propõe é uma saída completamente distinta da do Dostoiévski. E ele abraça as personagens do Dostoiévski como sendo modelos ideais. Então ele olha para o homem do subsolo, que está lá em Memórias do Subsolo do Dostoiévski, e ele fala: por que não ser o homem do subsolo? Por que não sofrer do fígado? Por que não ser uma pessoa ressentida, que não consegue socializar com as outras pessoas, que não deve socializar com as outras pessoas, e etc, etc, etc. Então é uma coisa impressionante. Quando você lê Nietzsche e quando você lê Dostoiévski, ao mesmo tempo é um negócio impressionante de acompanhar. E daí quando você vê o final da vida do Nietzsche, fica ainda mais impressionante, fica uma coisa assim, surreal, tá? Fica desesperador acreditar na influência aqui que esse cara tem, que esse cara tem na modernidade, porque, de novo, ele faz os diagnósticos certos e erra na prescrição, que seria o surgimento desse super-homem. Então eu já disse que ele rejeita o logos, que ele rejeita a filosofia, que ele rejeita a razão, e ele abraça a ideia do homem do subsolo. Ele abraça essa ideia de que não existem valores morais absolutos, não existem princípios absolutos. Se você tentar chegar através da razão nesses princípios morais absolutos, você vai acabar chegando na necessidade de ter Deus, e você vai acabar concluindo, a partir da perspectiva dele, que Deus não existe. Então, se Deus não existe, não existem valores morais absolutos. Se não existem valores morais absolutos, eu tenho que viver conforme a minha própria verdade. Mas se a minha própria verdade não me for suficiente, então eu vou me afundar nessa lama do ressentimento, que é o homem do subsolo. Então é por isso que a filosofia do Nietzsche é uma filosofia relativista. Cada pessoa tem a sua própria verdade e não existe verdade universal. E daí surge o grande problema, porque nós estamos interpretando a filosofia do Nietzsche a partir de uma perspectiva na qual a gente acredita que existe uma verdade absoluta. E daí nós estamos tentando enquadrar a filosofia dele dentro de uma cosmovisão maior que tenta buscar uma unidade no pensamento dele. E daí, se você fizer isso, você vai perceber que existe uma unidade no pensamento dele do começo ao fim. Ele é muito coerente, ele é muito... apesar de rejeitar a razão, a filosofia dele é um ciclo infinito racional. Não tem muito furo na filosofia dele, como a gente esperaria que tivesse numa filosofia de um relativista. Mas a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente acredita que existe essa interpretação, que é a interpretação certa. Porque é muito engraçado aparecer quem acredita na filosofia do Nietzsche dizendo: você interpretou a filosofia dele errado. Peraí, não tem certo, não tem errado, eu posso interpretar a filosofia dele do jeito que eu quiser. E é por isso que surgem também certas barbaridades. Ele é um dos filósofos mais comentados dos últimos tempos. Eu acho que Sócrates, Jesus e Nietzsche é um dos filósofos mais comentados. E daí existem várias interpretações possíveis para a obra dele, porque, de novo, não existe uma única verdade. Então, assim, o que você tirar daqui, tanto melhor. E é por isso que os nacionais socialistas tiraram daqui o que eles queriam tirar, tá? E a gente já vai conversar sobre isso, sobre se é possível associar a obra do Nietzsche ao nacionalsocialismo. Eu já adianto que é possível, sim. Eu rejeito a razão, eu rejeito essa verdade absoluta, e ao fazer essa rejeição, eu necessariamente preciso rejeitar a moral vigente. E qual que é a moral vigente? É a moral cristã. Vamos lá.
existe uma certa tentativa também de absorção da filosofia do Nietzsche por alguns cristãos. Então vamos lá, vamos ver o que tem de diagnóstico certo, vamos ver o que tem de profecia que ele fez que é bacana, vamos ver o que ele fala mal de mulher aqui, porque ele odiava a mulher, misógino, machista, ele sim, misógino, machista pra caramba, mas ele faz diagnósticos certos também. Ele fala, olha, esse negócio aí de tratar a mulher como coitadinha, isso é uma balela, as mulheres são mascaradas, as mulheres são cínicas, as mulheres são ardilosas, manipuladoras. Se você tirar a capa que a sociedade mantém sobre elas para dizer que elas são uns bibelozinhos, você vai ver que elas são uns seres humanos desgraçados. Então ele faz o diagnóstico certo, veja bem. Mas não deixa de achar a mulher uma obra do diabo, não. Então tem essa tentativa de captura da filosofia nietzschiana para trazer não para trazer de volta, mas para levar para o seio do cristianismo, dizendo assim, olha, queridos admiradores do Nietzsche, existe certo cristianismo na obra dele, mas a verdade é que ele odiava até o último fio do cabelo tudo o que era cristão. Primeiro, ele faz, assim como ele faz uma caricatura do que era de fato Platão, ele também faz uma caricatura do que é o cristianismo. E daí ele diz que o cristianismo é essa moral de fracos. É essa moral de pessoas decadentes. É essa moral que fica ali idolatrando um judeu crucificado. Que Deus é esse que se deixou crucificar, entendeu? Os deuses de verdade, eles são deuses fortes. Eles são deuses capazes de liderar nações, de liderar pessoas. Eles criam uma moralidade que é uma moralidade vigorosa. E daí ele usa, obviamente, como referência os gregos antigos, especificamente não os gregos clássicos. Quais gregos antigos? Aqueles descritos lá na Ilíada, lá na Odisseia, aqueles nobres que faziam e aconteciam, que lutavam a guerras, que arrasavam cidades, que estupravam mulheres, que jogavam as crianças dos muros. É esse pessoal que fazia sua própria moral, que eram nobres porque eles tinham o direito de serem nobres, porque eles tinham essa ascendência divina, eles podiam traçar a sua genealogia até o deus X. Eu sou descendente de Afrodite, eu sou descendente de Zeus. Então, aqueles sim eram deuses que valiam a pena ser chamados de deuses, ainda que continuassem sendo projeções da mente humana. Já esse deus cristão aqui é um Deus fraco, sabe? Aidético. É um Deus que tá precisando de um ferro. É um Deus que fala coisas absurdas, do tipo amar ao próximo, igual você ama a si mesmo, caridade, sabe? Compaixão. Ele fala esse tipo de coisa, sabe? E é exatamente por esse motivo que ele adora o Deus dos judeus. Porque o Deus dos judeus é um Deus que esmaga nações, que pega o povo de Israel, lidera o povo de Israel, e quem entrar na frente de Israel vai ser ceifado, sangue e trevas. Então, se hoje as pessoas falam do Deus de Israel assim, mas tem esse Deus do Antigo Testamento, né? Ele é muito bravo, não? Ele é um psicopata. O Nietzsche fala, sim, ele é um psicopata. É muito bom. Por isso que é engraçado. Aí entra a pergunta do Luiz aqui, ó. Por que Nietzsche é tão bom na adolescência? Por causa desse relativismo e porque você fala para um bando de adolescente que você pode decidir o que é certo e o que é errado sem estar vinculado a nenhuma autoridade. Imagine, os adolescentes devem amar isso, né? Eu não li na adolescência, graças a Deus, porque isso aqui tem um poder de destruição que é um negócio absurdo. O João tá mandando assim, o Deus dos judeus é Jesus Cristo. Gente, sim, eu tô falando tudo isso aqui a partir da filosofia do Nietzsche, tá? Então, obviamente, para ele, o Deus de Israel e o Jesus Cristo são deuses distintos, tá? Aí aqui tem uma explicação, que é uma explicação interessante, sobre o porquê que talvez a crítica, dentro da perspectiva nietzschiana, do cristianismo, seja uma crítica interessante. Olha só. Por quê? Ele valorizava a única coisa que existe para ele é este mundo material. Ele rejeita completamente qualquer transcendência possível. Sendo este o único mundo material que existe, é óbvio que o cristianismo vai
rejeitar este mundo material. Não como o luteranismo rejeita. Não com a intensidade que o luteranismo rejeita, veja bem. Para o cristianismo, isso aqui não é um lugar de exílio, isso aqui é um lugar de espera. Você vai fazer o melhor possível aqui para atingir a graça aqui, mas a graça não vai acontecer aqui, vai acontecer no outro mundo, tá? Então, dentro da perspectiva nietzschiana, é interessante perceber que faz certo sentido, sim, dentro da roda moral racionalista. O cristianismo diz que tudo nesse mundo é menos importante do que o que está no mundo após a morte. Óbvio, o mundo após a morte é muito mais importante do que este mundo aqui. Diz também que devemos nos afastar do que parece importante nessa vida e tentar transcendê-la. Não do que parece importante nessa vida, mas dos pecados dessa vida, tá? E não tentar transcendê-la, porque o cristianismo não tenta transcender esta vida nesta vida, o gnosticismo faz isso, mas tentar obter a graça, a intervenção da graça. Isso aqui é uma enciclopédia de esquerda, tá? Só para justificar. É claro que eles não vão entender o que é o cristianismo. Mas, ao fazer isso, nos afastamos da nossa própria vida. A ideia do homem, do cristianismo, nos enfraquece. Nos enfraquece porque você precisa rejeitar este mundo material, em sua grande parte, e porque estamos falando de uma religião que foi pautada em um Deus que é um Deus fraco, tá? E, além do mais, Deus está morto. Nada obstante este ser um Deus fraco, que advém de uma moral de escravos, porque os escravos têm ressentimento contra o que é nobre, contra o que é belo, contra o que é justo, e foi ali no meio dos escravos que esse cristianismo nasceu. Escravos e mulheres, tá? Mulher pior do que escravo pro Nietzsche. Então, essa religião de mulheres, além disso, nada obstante, esse Deus aqui ainda morreu. Então, a gente precisa superar essa ideia limitadora que é o cristianismo especificamente. Então, dentro da loucura racionalista dele, é lógico que isso faz sentido. Isso significa dizer que nós também vamos rejeitar os princípios cristãos. Isso aqui é um ponto muito importante. Por quê? Tem muita gente que faz a volta que o Nietzsche faz, mas não chega à conclusão que o Nietzsche conclui. Porque se eu vou rejeitar a moralidade cristã, então eu vou rejeitar a moralidade cristã por completo. Eu não vou falar, essa partezinha da moralidade cristã eu quero pegá-la pra mim, essa outra partezinha eu acho legal, sabe? Eu vou rejeitar o perdão, mas eu vou pegar essa daqui. Eu vou rejeitar a compaixão, mas eu vou pegar a ideia de que os fortes têm que proteger os fracos. Não, eu vou rejeitar de verdade. E pra fazer isso, eu vou rejeitar coisas que são essencialmente cristãs, do tipo, amor ao próximo. Tem vários aforismos aqui que ele fica falando, porque os aforismos dele são muito engraçados. Ele fica falando assim, amor ao próximo, vamos amar os amiguinhos, vamos amar os coleguinhas. Que bosta esse negócio, entendeu? De amor ao próximo. Esse é um negócio de gente fraca, de gente que não se sustenta, entendeu? Amar ao próximo. Compaixão. Tem que ter compaixão com os outros. Foda-se os outros, entendeu? Esmaga os outros, esmaga os fracos. Caridade deixa as pessoas fracas. Caridade seleciona os que são fracos. E daí tem muito do darwinismo social na filosofia dele. Apesar dele odiar Darwin e todos os filósofos ingleses. Esse filósofo inglês, esse povo não tem sustância, entendeu? Esses ingleses, eles não têm o tchan, eles não têm aquilo que falta. Eu odeio os filósofos ingleses, mas ele absorve muito do darwinismo social. Muito. Por quê? O pior perigo dessa moralidade fraca, que é a moralidade cristã, é porque ela cria homens fracos. Porque nesse negócio aí que você não pode fazer eugenia, você vai selecionando os seres humanos fracos, né? E esses seres humanos fracos vão passando seus genes adiante, tá? Então, veja por onde começa a caminhar necessariamente esta filosofia nietzschiana. Então, se eu rejeito a moral vigente, se eu rejeito os princípios cristãos vigentes, o que eu faço? Daí, tem duas possibilidades aqui que geralmente estes caminhos filosóficos levam. Eu posso pensar na utopia socialista.
Então eu vou rejeitar essa moralidade cristã, vou destruir essas coisas aqui, daí eu vou construir uma utopia socialista, agora eu vou construir uma sociedade onde não existe guerra, onde não existe fome, onde não existe medo, imagine all the people, todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai ser irmão, brothers, vamos compartilhar as mulheres e tudo mais. Eu posso seguir por esse caminho, mas o caminho que o Nietzsche segue é um caminho muito diferente. É uma espécie de paraíso, mas é aquele paraíso na cabeça dele, tá? O que ele fala? Olha, a única coisa que existe de verdade chama vontade do poder. O que é essa vontade do poder? É algo que deriva da vontade de viver do Schopenhauer. Ele tira muito da filosofia do Schopenhauer, mas ele fala que o Schopenhauer era um fraco porque ele toca flauta todos os dias depois do almoço. Então, que tipo de niilista toca flauta todos os dias depois do almoço? Então, ele deriva isso da vontade de viver. Diz que o que move os homens, o Schopenhauer, é esta vontade de viver. Nada mais do que isso, é uma espécie de instinto de sobrevivência, tá? Mas o Nietzsche troca essa vontade de viver pela vontade do poder, que é basicamente a vontade de domínio, a vontade de um desejo das coisas, um desejo profundo de fazer aquilo que você quer fazer. E para o Nietzsche você precisa seguir este desejo, este instinto que tem dentro de você. E não se façam de rogados, tá? Porque ele está aqui sim defendendo alguns instintos que a gente olharia e falaria assim, pelo amor de Deus, meu amigo, não faz essa defesa não, você tá ficando louco. Como, por exemplo, os instintos dos homens de rapina, das aves de rapina. Ele acha que aquele homem que passa por cima do outro homem, que faz o que ele tem vontade, que enfim, pensa num cara horrível aí na sua cabeça. Então, esse cara que faz o que ele quer, que não liga pros outros, que não tá nem aí, este cara, ele só é cerceado na nossa sociedade por causa dessa bosta chamada de moralidade cristã. Porque são esses os caras que fazem o mundo viver. É por isso que o exemplo master dele é Napoleão. Porque Napoleão, foda-se, vou me coroar rei. Bota a coroa na cabeça, eu vou ser rei, não tô nem aí se não é assim que funcionam as coisas, entendeu? E vou dominar a Europa inteira. Ele usa Napoleão literalmente como uma referência. O que volta à nossa discussão aqui sobre o quanto o Nietzsche está profundamente embebido na filosofia do Dostoiévski, ainda que ele não saiba disso, ou ainda que ele não tenha lido isso, mas assim, lá no Crime e Castigo, o ídolo maior do Roger Raskolnikov também é o Napoleão. Por quê? O Roger divide o mundo em dois tipos de pessoa, as pessoas extraordinárias e as pessoas ordinárias. A maior parte das pessoas é ordinária, no sentido de que é comum, no sentido que é escravo, no sentido que vai fazer o que os outros mandam, tá? E daí uma casta muito pequena, isso aqui também está na filosofia do Nietzsche, é importante reforçar, uma casta muito pequena é composta de pessoas extraordinárias, ou espíritos livres, na filosofia nietzschiana. Essas pessoas extraordinárias, elas devem ser capazes de fazer a sua própria moral, de fazer o que é certo e o que é errado, segundo o que elas próprias acreditam que seja certo e que seja errado. Então, se elas querem destruir 10 milhões de pessoas, elas podem fazer isso, porque elas são pessoas extraordinárias. E depois a história vai olhar para Napoleão e falar que ele foi um grande homem, entende? Porque eles estão acima do bem e do mal. Eles estão além do bem e do mal. Veja bem. Só que, de novo, o Dostoiévski cria esta personagem para dizer, se você jogar fora a dignidade da pessoa humana, se você acreditar que esta casta de escolhidos pode fazer o que bem entende, você vai terminar louco e dentro de uma cadeia. É isso que vai acontecer com você. Você vai colapsar quando você vê um cavalinho sofrendo maus tratos. E daí o Nietzsche fala, foda-se, não vou colapsar. Vai lá e colapsa. Entendeu? É uma coisa impressionante como que isso acontece. E além dessa vontade de poder, que é o que vai mover este super-homem, também precisamos levar em consideração o fato de que o sofrimento, o fato de que a contingência
ela é inerente ao homem, inerente às sociedades humanas. E não há o que você faça que vai acabar com o sofrimento. Então ele está criticando aqui diretamente os iluministas, os socialistas e tudo mais. Só que é engraçado, porque assim, para o Nietzsche, é este o sofrimento que vai construir grandes homens. É este o sofrimento que vai forjar bons homens. Se a sociedade fica calma demais, pacífica demais, aí os homens começam a ficar lerdos, começam a ficar moles. E sim, foi o Nietzsche que inventou aquele negócio de tempos difíceis criam homens fortes, que criam tempos fáceis, que criam homens fracos. Porque é neste sofrimento, neste ódio, nesta guerra total, nessa coisa que os melhores serão selecionados, entendeu? E de novo ele usa lá as referências à Grécia clássica, à Grécia antiga especificamente. Então este sofrimento, ele será a base da utopia nietzschiana. Então quando todos os socialismos possíveis falam, não, imagine all the people, um mundo sem sofrimento, o Nietzsche fala, imagine all the people dentro do sofrimento. Dentro desse caos primordial que forja, dentro desse... Nossa Senhora! É muito engraçado. Ele inverte todo o pensamento vigente e ele cria uma utopia que é uma utopia só dele. Gente, imagina você querer viver num mundo onde é guerra total. Imagina você olhar assim pra Grécia Antiga e falar, nossa, massa demais esse negócio de comer meus amigos e jogar a mulher da ponte, sabe? Ai, ai, é isso que ele faz. E daí, aqui vocês já começaram a perceber o que existe de nietzschiano na filosofia do nacionalsocialismo. Eu acredito que os meus alunos, até mesmo os alunos que não acompanharam o Nietzsche, já começaram a compreender o que tem aqui de influência no nacionalsocialismo, tá? Daí já me contem aqui se vocês conseguem fazer essas associações na cabeça de vocês. Aqui existe uma pequena passada de pano para o Nietzsche, dizendo o seguinte, que as obras do Nietzsche foram interpretadas, eu vou até mostrar para vocês verem que não é zoeira, olha só, que os textos do Nietzsche foram editados e censurados por sua irmã antissemita Elizabeth, que assumiu o controle de seus arquivos depois que ele enlouqueceu. Isso permitiu aos nazistas distorcê-los intencionalmente. Então, na maior parte dos lugares, você lerá que a obra do Nietzsche foi distorcida, que os nazistas distorceram a obra do Nietzsche, que, na verdade, isso não é o nietzschianismo verdadeiro, que deturparam Nietzsche e tudo mais. Mas, vamos ser justos aqui, tá? De fato, não existe na filosofia do Nietzsche 2 dos 3 tripés que compõem o nacionalsocialismo. Não existe na filosofia do Nietzsche o nacionalismo. Na verdade, ele rechaçava todas as formas de nacionalismo, principalmente o nacionalismo alemão. Ele achava, assim, de um absurdo terrível, de uma loucura terrível, você imaginar, de fato, não existiam 2 dos 3 fundamentos aqui do nazismo. Não existia nacionalismo na filosofia do Nietzsche, não existe. Na verdade, ele queria uma grande união europeia, tá? Ele antecipa, ele dizendo, olha, o povo europeu quer ser uma só nação, entre aspas. E ele rejeitava todas as espécies de nacionalismo, incluindo os nacionalismos alemães que surgiam na sua época, principalmente depois da unificação da Alemanha pelo Otto von Bismarck. E ele achava essa ideia de uma nação alemã que estava predisposta à grandiosidade e tudo mais, isso uma tremenda de uma bobagem, de um pensamento de homens fracos, tá? Que não conseguiam se impor e aí ficavam usando esse subterfúgio aí desse nacionalismo para alguma coisa. Não existe na obra do Nietzsche também o antissemitismo. Como eu já disse, ele adorava o Deus dos judeus, tipo, um Deus forte e tal. Esse Deus, sim, é um Deus que esmaga os inimigos. Isso, Deus, joga 7 pragas do Egito, sabe? Esse tipo de chaotic evil que ele vive.
E ele também não era antissemita. Ele fala em vários aforismos de Além do Bem e do Mal, que inclusive o alemão não era antissemita, que o alemão não gostava de judeu, que é muito diferente de ser antissemita, tá? E esses antissemitas aí que ficam propagando essas coisas antissemitísticas deveriam ser todos expulsos da Alemanha. Tá? Então ele inclusive, tinha uma admiração pelos judeus. Ele achava que era um povo assim exemplar, que mantinha a sua unidade, que mantinha os seus princípios, que mantinha os seus valores. Então, veja bem, esses são dois fatos muito importantes para a constituição do nacionalsocialismo. Mas a parte espiritual da coisa é profundamente nietzschiana e profundamente gnóstica, e o Nietzsche compartilha muitas coisas do gnosticismo. Na verdade, a filosofia dele é toda gnóstica, mas vamos lá. Então, primeiro, esse negócio de dividir as pessoas em pessoas extraordinárias e pessoas ordinárias, isso é clássico nacional-socialista. Eu tenho uma elite, essa elite é uma elite composta de espíritos livres, de pessoas que conheceram a verdade, que transcenderam, que foram além do mal, que se deificaram, que se transformaram em deuses, e agora essa elite pode dizer o que é certo e o que é errado. E essa elite pode passar por cima de quem ela quiser para fazer valer os seus objetivos. Inclusive tem um aforismo que ele diz que ela pode e deve usar a religião para esses fins. Então ela deve usar a religião como fonte de manipulação desse pessoal aí, dessa ralé, dessas pessoas ordinárias que nada mais querem do que ser escravizadas mesmo. Elas querem, é uma moral de escravos, elas querem ser escravos, elas estão pedindo para ser escravos. Então essa elite aí, que vai ser a elite dos espíritos livres, do super-homem, que levará, que guiará essas pessoas na direção do futuro prometido, que diferentemente do futuro prometido dos socialistas utópicos, era um futuro de guerra e de caos e de destruição. E só ali você iria forjar os homens fortes e os homens verdadeiros, tá? Então, outra característica aqui, que é essencialmente nacional-socialista, que é a destruição. Primeiro você vai destruir tudo que existe, para depois você construir alguma coisa. E daí uma crítica que pode ser feita, e que às vezes é feita, é que a filosofia do Nietzsche é uma filosofia para a liberdade. Ele quer construir o super-homem para que os homens se vejam livres das amarras da autoridade. Mas a pergunta que você precisa fazer é: os homens querem se ver livres para quê? Eles querem se transformar em seus próprios deuses. Eles querem ter o poder de definir o que é certo e o que é errado para eles mesmos. Com qual objetivo? Isso o Nietzsche não fala. Na verdade, ele fala, com todas as letras aqui, em Além do Bem e do Mal, que o objetivo deve ser aquilo que este homem queira que seja o seu objetivo. Com vias, com esse foco aqui, que eu preciso forjar uma classe de homens, que é uma classe de homens mais fraca, que se desvincule desta moralidade fraca, que é a moralidade cristã. Então ele faz a mesma coisa que os nacionais socialistas fazem, que é a inversão dos valores cristãos. E é por isso que você vai ver na internet por aí afora muito neonazista, que não tá nem aí para nacionalismo, que não tá nem aí para antissemitismo, mas que está muito aí para esse terceiro tripé, que é a inversão dos valores cristãos. E aí daí eles colocam ali a fotinha de um deus com pinto pequenininho, um deus pagão, dizendo: olha, este deus é forte, ele cria homens fortes e valores fortes e não sei o que mais. E eles colocam aqui do lado a figura de um Jesus crucificado. Olha, vocês estão idolatrando um judeu crucificado, um homem fraco, um deus fraco de pessoas fracas, moralidade de escravos e de mulheres. Você vai ver mais. E daí logo depois, se você subir uma postagem, vai ter alguma postagem falando de eugenia. Vai ter alguma postagem falando do tipo: a síndrome de Down tem que acabar mesmo, a gente tem que selecionar os mais fortes no útero, um negócio meio Esparta da coisa, tá? Assim, é indissociável. Você vai ter essa inversão dos valores e o retorno ao pagão, que o Nietzsche não queria um retorno ao pagão. Ele não queria um retorno da mitologia. Ele queria a superação. Por quê?
A filosofia dele é dividida em 3 fases. Tenho a parte mítica da coisa, que é uma parte interessante, porque ainda não é racional e tudo mais, mas ainda está contaminada por esses deuses que não existem. Eu tenho a parte racionalista da história, que começa com Platão, engloba o cristianismo, e daí eu teria a terceira fase final, que é a fase do super-homem. Porque essas filosofias gnósticas sempre vão dividir a história em 3 fases. E tem um comentário aqui que é interessante. Se Deus morreu e não existe vácuo de poder, então o super-homem, vou ocupar essa vacância de Deus. Sim, também existe o caráter messiânico, e por isso que ele é profundamente luterano, e ele não percebeu isso durante a vida toda. Sempre tem esse caráter messiânico do tipo, a próxima fase é inevitável, ela vai vir, quer vocês queiram, quer vocês não queiram, e eu serei o profeta dessa nova fase. Então, o líder que surgirá, aí vai surgir um líder lá pra frente, e eu vou ser o profeta. E ele faz exatamente a mesma coisa. Não sei não, Debs, mas acho que deveríamos sim falar de Hegel, assim como o professor Olavo pediu a nós. Então, eu tô lendo agora as principais correntes do marxismo. Já mostrei isso aqui 1 milhão de vezes, né? Tô na página 100. Estou evoluindo, tipo, 10 páginas por dia. Puta, livro complicado. Complicado não porque a escrita é complicada, mas é porque as filosofias que estão aqui dentro são complicadas. Enfim, então eu cheguei na parte de Hegel agora. Na verdade tem um tempo já. Eu tô tentando entender essa bosta aqui, dessa fenomenologia do espírito. E daí eu nem li Hegel ainda na íntegra, né? Imagina a hora que eu for ler Hegel mesmo, de fato. Que eu tenho filosofia do direito dele ali, que talvez seja menos complexo pra mim. Não sei, mas Pois é, eu sei que a gente tem que ler, tamo aí no caminho. Deixa eu ver mais perguntas. Sinceramente, eu não li o chat aqui atrás. Enquanto não sai a aula sobre gnosticismo da Débora, vejam a live da Bruna Torlai e as aulas do professor Orlando Fedeli sobre o gnosticismo no YouTube. A live da Fernanda Torlai, sim. Da Bruna Torlai, já tô delirando, sim. As aulas do professor Orlando Fedeli, sim. Mas a nossa aula sobre gnosticismo está limitada para alunos do Rumo à Estação Finlândia, tá? Então, assistam aquela aula, entrem na leitura conjunta, porque foi uma aula muito boa, modéstia à parte. Tem muita gente perguntando sobre a ligação do Nietzsche com o nacionalsocialismo, eu já acabei de falar. Com o Darwin, eu já acabei de falar também. A Gaia Ciência merece destaque no debate pós-moderno, ainda que não como um caminho, mas como uma reflexão válida. Cara, sim. Existe muito diagnóstico bom na obra dele. Muito diagnóstico bom. Por exemplo, ele fala que o capitalismo é um dos responsáveis pelo fim da religião, porque a religião exige tempo. Então você precisa ter tempo para fazer suas orações, você precisa ter tempo para ir à missa, você precisa ter tempo para cumprir os rituais. E as pessoas não têm mais tempo hoje, porque o capitalismo comeu o tempo das pessoas. E esse é um diagnóstico, muito certeiro, muito certeiro. Você acha que o inimigo do Paraíso Perdido é parecido com o super-homem do Nietzsche em algum aspecto? Cara, meu Deus do céu, você entendeu o cerne da coisa aqui. Porque tudo isso tem a ver com o capítulo 3 do Gênesis. Tudo isso tem a ver com a consciência de que o homem não consegue dizer o que é certo e o que é errado para si mesmo. O homem não prova do fruto da árvore do bem e do mal sem consequências nefastas. Porque ele não é capaz de suportar o peso que é ditar regras morais. O homem não tem a capacidade disso. Você não precisa ser religioso para perceber isso. Você só precisa perceber do quanto de história e tradição que precisa acontecer para que você veja e fale, isso aqui é certo, isso aqui é errado, por causa das experiências dos seus antepassados. Você precisa, no mínimo,
dessas experiências para conseguir traçar, assim, possíveis saídas e possíveis regras morais, no mínimo, tá? Eu nem tô falando da justificação ontológica da moral. E tanto o inimigo de Paraíso Perdido quanto essas pessoas que provam do fruto nietzschiano acreditam que são capazes de se virar sem essa fundamentação última. Entendeu? Elas perderam o paraíso. E daí elas acreditam, elas sabem que perderam o paraíso, mas elas começam a tentar resolver os seus problemas aqui neste plano material, único e exclusivamente. Mas elas sabem que é impossível e daí elas acabam se transformando em pessoas ressentidas, elas acabam se transformando no homem do subsolo, que é o que, em última instância, o inimigo do paraíso perdido vira. Mas você pegou, assim, o cerne da coisa de uma forma muito impressionante, porque isso aqui dava uma aula só pra gente fazer essa ligação do paraíso perdido com essas filosofias modernas. Nietzsche idealizava o mundo como uma história de Conan o Bárbaro. Basicamente. Tá. Nietzsche, como Marx, tinha sua própria escatologia, sendo o sobre-humano o próximo passo da humanidade. Exatamente. É uma escatologia imanente, todos eles. Bom, gente, é isso. Eu vou lá. Muito obrigada pela presença. Eu vou privar essa live aqui só para dar o tempo de eu editar e jogar como vídeo, para ela subir como vídeo, mas rapidinho já tá lá no canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.